Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse é mais um episódio Caio na Real. E hoje estou com uma colega de faculdade, a Pamela Valelongo. Você tem mais algum sobrenome? Tenho. Olivieri Valelongo. Pamela Olivieri Valelongo. Minha mãe vai ficar feliz por conta disso. Provavelmente lá da Itália. Exatamente. Ótimo. A Pamela fez faculdade, né, na Faculdade de Medicina do ABC, passou um tempo no Exército. Sim. Né? Eu passei na Marinha. Sim. Mas trabalhei no HMASP, no Exército, que é onde você ficou, né? Exatamente. Mas Ótimo. acho que foram anos subsequentes. Anos diferentes. Aí ela fez clínica médica na Faculdade de Medicina do ABC, depois fez cardiologia no Dante Pazanese, ecocardiografia no Hospital Israelita Albert Einstein. Sim. E o que mais que você fez? Não, só isso. Só Chega, isso. já tá bom, eu Mas acho. você trouxe o seu tablet e enquanto a gente estava conversando aqui, eu vi que ele tem um adesivinho que tá escrito assim, Be Unstoppable. Você não vai parar em nenhum momento, assim, para dar uma descansada? Ele não perde nenhum detalhe, gente. Como é que é essa parada aí de não parar nunca? Não, agora acabou. De formação acabou, Caio. Até me ofereceram pra fazer doutorado. Eu falei, olha, não dá, eu preciso de paz. Dinheiro. Exato. Tá. É uma pedra no sapato isso aí, não é não? O quê? Nós, médicos, assim, a gente tem muito tempo de aprendizado sem ganhar o tanto que a gente gostaria de ganhar? Sim. A nossa formação, né, Caio, ela é muito longa em algumas especialidades. Você, na psiquiatria, foram 3 anos. 3 anos, é. E mais? Mais o R4 de sono, aí foi mais um ano de preceptor. Eu fui preceptor, né, da medicina legal. do sono, né? Mas completou 5 anos 5, e o ano adicional de preceptoria, tomando 6 aí num grande... Não, 4, né? 4 mais o ano adicional, Perfeito. A gente na cardio tem uma formação muito longa. Então, a gente faz 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e aí tem a possibilidade de fazer uma subespecialidade. Na nossa área, é muito comum fazer uma subespecialidade. Aliás, é um grande motivo de ansiedade pra gente no final do R4. Essa tomada de decisão, fazer ou não fazer uma sub, se sim, qual? O que eu vou estudar do coração. Exatamente. Já que eu não estudei nada, né? O que eu vou estudar? Pouco sem, mas é porque, Caio, as áreas são há tanto estudo, tanta coisa ainda para ser estudada, as áreas dentro da cardiologia. Então, imagina você... para fazer estudo eletrofisiológico. É um estudo, pessoal, que o cardiologista vai lá com um catéter pela veia, chega no coração, vai estudar onde estão as arritmias. Ele tem que depois queimar essas arritmias. Essa residência, ela dura, Caio, 8 anos no total. E os últimos... 8. Então, mais do que a minha. É mais do que neurocirurgia. É muito. São muitos anos. Tá. E o final, geralmente, dessas subespecialidades, Caio, geralmente não são remuneradas. A gente tem 40 horas de trabalho não remunerados, né? São horas não remuneradas. E aí tem um day off, que é o day off que você vai utilizar para um trabalho remunerado. Então, voltando à sua pergunta, sim, é uma pedra no sapato. A gente entende que, de certa maneira... Quando a gente compara com a população brasileira, sim, o médico ele tem um salário interessante, sim, isso é um fato. A gente pega a porcentagem, né, do quanto um médico ganha e em relação à população brasileira, ganhamos bem. Agora, o tanto que a gente vai demorar, se você tem vontade de se especializar, você vai demorar um longo percurso de tempo para começar realmente a ser remunerado de maneira adequada. Você acha que isso é o que está afastando os médicos dessa nova geração das residências? Acho que é um dos motivos. Quais são os outros? Assim? Os outros, acredito... Mas você pode falar do primeiro também. Perfeito. Vamos falar de todos. Olha, Caio, eu acho que a residência, os modelos que a gente tem hoje, eu gravei um episódio também conversando com a Natália Haddad, psiquiatra, e ela também comentou... A Nina. Isso, a nossa Nina. E ela comentou comigo também como até a residência também de psiquiatria é exaustiva.
E o modelo de residência que a gente tem hoje, com 60 horas escritas no papel, e que a gente sabe que elas facilmente se tornam 80 a 100 horas por semana, com um salário de bolsa ali em torno de 3.600, com certeza isso vai afastar a pessoa desse tipo de formação, porque é um pouco incompatível. Pensa, gente, quantas horas tem a semana? Se você trabalhar, mesmo que seja 60 horas, já é muito. E a gente sabe que não são apenas 60 horas. Fora que é um momento onde você tem que estudar muito, porque você tá indo atender os pacientes, diversas condutas, a autonomia faz parte do treinamento de residência. A gente conversou muito sobre isso no último episódio que a gente gravou junto com o Maga. E como ter autonomia se você se sente inseguro porque você não está conseguindo estudar, porque você está trabalhando muito, porque você tem uma remuneração inadequada. Então, são diversos aspectos que acho que o residente em si, ele é tomado, né, para se preparar, então, através de estudo, através do trabalho da própria residência, e acho que sim, esse fator é um dos fatores que está afastando a nova geração da formação como a gente conhece. Talvez esse modelo deva ser atualizado para que a gente possa ter os residentes ali conosco, né? A cardiologia, ela é muito procurada ainda? Bem concorrida. Para as provas de residência, bem concorrida. E as grandes instituições têm as provas bem concorridas ainda. Que loucura. Você sabe que eu queria ser cardiologista? Não sabia, eu tive não. Esse vislumbre. Essa coisa, assim. Minha iniciação científica foi em cardiologia. Eu gostava de cardiologia, matéria, né? Sim. Da faculdade. É porque é muito interessante mesmo de aprender, né? Tipo, tem muita fisiologia, eu gosto muito de fisiologia, e tem muita essa parte mecânica, aquela coisa. E cardiologia tem muita área de atuação, né? Você pode ir para muitos e muitos lugares, muitos ramos, né? A gente eu sou, então, cardiologista clínica, mas tem uma parte da imagem. Então, tem o trabalho da ecocardiografia, aí tem o colega que trabalha com intervenção coronariana, que é o hemodinamicista. Então, é o meio mais cirúrgico, digamos assim, que a gente brinca, do cardiologista, sabe? Tem muita área mesmo. O Brasil, o povo morre no Brasil de câncer, de trauma e de doença cardiovascular. Exatamente, é uma das principais causas de óbito. Por quê? A gente tem ainda as doenças cardiovasculares como grande causa de óbito, porque a gente se alimenta mal, a gente se exercita pouco e a gente tem pouco acesso à prevenção dessas doenças. O grande ponto que a gente até gosta do paciente que vai fazer o check-up, eu sempre falo para eles que é um excelente momento do check-up, da gente acessar pontos da vida daquela pessoa que a gente pode intervir, para que no futuro a gente não tenha um desfecho desfavorável, um infarto, por exemplo. Então, eu acho que esses são os principais motivos que a gente ainda tem as doenças cardiovasculares como campeã aí nos óbitos. O que você considera uma boa prevenção de doença cardiovascular? Quais são os pilares dessa prevenção? Perfeito, Caio. A gente tem alguns pilares que a gente tem que levar em consideração. A alimentação é uma alimentação que ela é uma alimentação que deve conter grãos, conter alguma proteína animal, mas não em excesso. Até a sociedade americana e a europeia comenta isso. Deve ter grande parte dela composta por vegetais, frutas, água, hidratação. A gente deve fazer atividade física, seja ela aeróbica, então aquela que a gente nosso coração ele vai acelerar realmente, e atividade resistida, de musculação. Os músculos também são muito importantes para a gente envelhecer bem. São eles que vão prevenir a gente de ter quedas no futuro, da gente poder se locomover, manter nossa autonomia. Além disso, o sono, Caio, que aí é a sua praia, né? A gente precisa dormir bem para ter saúde. E esse é um grande ponto que as pessoas às vezes esquecem de levar em consideração na sua vida. Então, trabalhos noturnos ou trabalhos que se estendem até o período noturno são pontos que... Ou até uma dificuldade mesmo, um distúrbio do sono. São pontos que a gente sempre leva na consulta, leva em consideração. Outro ponto importante quando a gente fala de
prevenção é procurar as doenças que mais acometem a nossa população de maneira ativa. Então, às vezes, a gente encontra um paciente que fala, eu não tenho doença nenhuma, mas ele nunca mediu. O senhor já mediu a pressão alguma vez? Não, nunca mediu a pressão. A pressão alta é uma doença silenciosa, ela não vai dar sintomas. Diabetes é uma doença silenciosa, a gente também não vai ter sintomas, a gente vai ter sintomas quando ela já estiver muito descompensada. Então, esse rastreio, prevenir, encontrar lá no comecinho faz parte da grande prevenção. Eu sou psiquiatra. Certo. E eu recebo pacientes ansiosos, obviamente, meu Deus. Né? E eu já perdi a conta, assim, de pacientes que são mais, vamos dizer assim, com excesso de prevenção. Certo. O cara chega pra mim e fala que fez um check-up, a pessoa tem, sei lá, 30 e poucos anos. Excelente. E chega no meu consultório, bem, enfim, com toda aquela bateria básica ali, né, hemograma, blá, só que chega com, sei lá, Doppler transcraniano, PET scan. Então, assim, entendi. Vamos explicar pro pessoal o que é um check-up e será que eu devo usar esse nome? Perfeito. Não tá muito banalizado, batido, com certeza. Caio, eu gosto... ela até, vocês viram que Obrigada pela pergunta. Não, obrigada pela pergunta. Pra mim, o check-up é uma das coisas que eu, assim que comecei o consultório, a gente tem que fazer um blogzinho e escrever alguma coisinha ali no site do consultório. E a primeira coisa que eu fiz foi, o que é o check-up? Pra mim, o check-up ele é uma consulta. Começou bem. É uma consulta. É um momento que eu tenho de conversar com aquela pessoa e entender, primeiro, como é a vida dela, se ela... É o que eu disse, existe alguma possibilidade necessária de intervenção na vida dessa pessoa? Às vezes a gente percebe um consumo excessivo de álcool ou tabagismo. A gente percebe um sedentarismo, né? Às vezes o paciente está num momento de trabalho muito importante, ele está no momento de entrega de TCC, mestrado, e ele deixa a atividade física de lado. Então, para mim, o check-up ele não é uma lista de exames. Eu faço eco e o eco faz parte de um grande hall de check-up, né? E às vezes a gente pega o pedido de exame, você bem falou, às vezes tem pedido de ressonância, tomo do corpo inteiro. Eu falo, nossa... Densitometria. Você não precisava disso tudo. Para mim, então, assim, vou colocar o que eu acho que é um check-up saudável. Realmente, a gente talvez possa modificar esse termo. Preciso pensar sobre um termo mais adequado, que agora, assim, não tô conseguindo pensar em nada. Mas ele é um momento de consulta. E nessa consulta, a gente vai fazer o principal, que é conversar com esse paciente, ouvir o que ele tem para contar e fazer um exame físico detalhado. O clínico, você bem sabe, é um grande investigador. Eu me sinto muito Sherlock Holmes, sabe? Então, o exame físico, ele vai me dar informações, confirmar algumas informações que você me contou, ou até trazer informações novas. Às vezes a gente vai examinar e fala, olha, o que aconteceu? O que é essa cicatriz aqui? Essa cicatriz foi da cirurgia que eu fiz. Mas você não me contou dessa cirurgia. O que é que aconteceu? Então, isso é o primeiro momento do tal do check-up. Uma consulta muito bem feita. Não dá para fazer essa consulta em 15, 20 minutos. É uma consulta que a gente vai precisar conversar e examinar direitinho. A partir disso, eu vou entender desse paciente ou dessa pessoa que exames são necessários para o perfil de atividade que essa pessoa exerce. Exemplo, você é um rapaz de 40 anos... Quase 35, 40. Pamela. Gente. A gente é da mesma época, você é um pouco mais velho que eu. Tudo bem, você é pai, mas não, né? 5 aninhos 35, ali. 35. Tá bom, a mesma idade, então. 35 anos. A partir dos 35 anos, a gente começa a pensar em doença aterosclerótica. Já? Já. Já tenho placa, será? Não sei, mas calma. Tá. Eu tô dizendo que você vira pra mim e fala assim, eu estou sedentário, quero voltar a fazer atividade física. A partir de 35 anos, eu já começo a falar, olha, vamos fazer um eletro e vamos fazer um ecocardiograma pra gente acessar as informações iniciais do seu coração. Tá. Beleza. Com 35 já tá autorizado a fazer um eletro e um eco. Sim. Beleza. Se você nunca fez nenhum, é interessante que faça. E a gente vai medir o nível de atividade que você vai fazer. Você fala pra mim, eu tenho um sonho, eu quero ser triatleta. Aí eu vou falar, olha, então eu vou falar assim, só o eletro e o eco não vai ser suficiente. Eu vou precisar de outro exame. Por exemplo, poderia ser um cardiopulmonar.
tá? Que é o exame que faz esteira. na esteira, que usa a máscara. Ergométrico. Esse é o cardiopulmonar, que usa a máscara, que De a gente CO2. mede os gases. Tá. A gente consegue medir os gases. Tá. Aí você fala assim pra mim, você entende que eu não tenho como eu fazer uma lista de Depende exames. do que a pessoa tem de rotina e o que tem de expectativa também, né? Exato. Então, outro exemplo extremo oposto. Uma senhora de 80 anos que acompanha com o geriatra e por algum motivo decidiu passar com o cardiologista. Para essa senhora, o meu check-up cardiológico, ele vai ser totalmente direcionado para a idade dela, para as atividades que ela faz, o que ela gostaria de fazer. Então, é muito personalizado. Eu não concordo com uma conduta protocolar de check-up para todo mundo, igual para todo mundo, até porque o sistema de saúde não vende, aguenta. Né? Isso se vende muito bem hoje em dia. Se vende. E o paciente... Não vou falar o nome aqui dos laboratórios. Ô, Caio, mas o paciente, de certa maneira, é importante a gente estar falando sobre isso, porque o paciente, quando ele entende que o exame pode trazer uma informação falsa e gerar uma cascata iatrogênica... Tá? Eu vou falar um exemplo do meu exame. Eu vou falar do exame da cardiologia, o teste ergométrico. O exame inofensivo, importante, etc. Ok. Mas algumas, por exemplo, mulheres jovens podem ter alteração no teste ergométrico que, se você olhar pelo laudo ali, pode corresponder à isquemia. Pode. Tá? Pode. E aí, quando você pede o exame e vem um resultado desse, geralmente agora você tem uma dúvida, certo? Antes você não tinha. Se foi um exame solicitado nesse tal do check-up para responder dúvida nenhuma, então agora você tem uma dúvida. E aí, o que é que você vai fazer com esse resultado do POD, né? Um resultado que não, às vezes eles colocam os colegas não podendo afastar isquemia. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Então, agora você tem um problema. Antes você não tinha, agora você tem. E aí, às vezes, você vai desse para uma angiotomo, ou desse até... E aí, a angiotomo vai contraste, né? É um exame que usa radiação. Então, veja, você começa uma cascata iatrogênica desse paciente. A gente tem histórias, às vezes, que... não são boas. Contraste. Que a gente gera uma cascata realmente. Essa história é uma história real. É uma moça atleta, fez um teste ergométrico, acabou vindo com isquemia, foi para angiotomo. Na angiotomo, ela infelizmente teve um extravasamento do contraste para a região da punção, teve uma necrose da região da pele, enfim, aconteceu o que não era para acontecer. E aí, por isso que a gente tem que pensar muito bem antes da gente pedir o exame. Todos os exames, eles têm riscos. Então, o cateterismo também, por exemplo. A gente que trabalha com a cardiologia clínica, a gente pensa muito bem em pesar risco-benefício antes de pedir o exame, porque o exame tem suas complicações inerentes ao exame. E o problema também é que muitas vezes o cara que está laudando esses exames do check-up não conhece, né, o paciente. E você fica muito na defensiva também, né? Pode, não posso descartar, não... É difícil. O clínico, Caio, ele é o cardiologista clínico, ele é o grande maestro da orquestra. Os exames têm suas limitações. Então, por isso que eu sempre, quando eu clínica, né, vou pedir o exame, eu escrevo pro colega, a minha dúvida é essa, me ajude a responder essa dúvida. Por exemplo, no ecocardiograma. Eu peço, vamos supor, para essa senhora de 80 anos, que ela é gordinha, ela tem uma queixa de cansaço. A minha dúvida para pedir o ecocardiograma dela vai ser para o colega assim, olha, me ajude a responder se tem alteração da contratilidade segmentar, que vai falar a favor dela ter uma doença coronariana, ou eu vou escrever lá, ou diagnóstico diferencial com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é uma provável hipótese para essa paciente, porque é mulher, obesa, com queixa de cansaço. E aí o colega no eco, ele vai conseguir, vai medir as elinhas, vai medir o relaxamento do átrio, coisas, enfim. Mas ele vai me ajudar a responder essa pergunta.
é interessante quem está pedindo o exame colocar a dúvida para o colega que vai realizar o exame. O problema é que nem todo mundo não, põe a maioria não põe, mesmo no pedido, né? Não põe. E esse é um convite que eu faço. Se você é colega que é um clínico, comece a fazer os pedidos do seu exame com um porquê. Sim. E eu sempre escrevo, vou pedir uma comunicação polissono. entre os médicos. Muito. Né? Vou pedir uma polissono. Olha, meu paciente é um roncador, ele tem o pescoço largo, eu vi alteração no holter dele que pode corresponder à apneia. Por gentileza, né? A hipótese diagnóstica, a apneia obstrutiva do sono. E aí o colega que vai laudar esse exame vai me ajudar a responder essa pergunta. Então, se você pede um exame sem dizer nada, às vezes o resultado vai ficar meio assim, às vezes, em cima do muro também. E eu acho que uma coisa que tem assustado as pessoas nos últimos anos também é uma ampla divulgação na mídia desses casos de morte súbita. Sim. Né? Que a gente tem nos jogos de futebol. Sim. O cara tá... até o próprio... Eu não sei detalhes do caso, tá, gente? Mas recentemente o filho do Abílio Diniz... Sim. Que faleceu, Sim. era triatleta, se eu não me engano, né? Um cara jovem, 50 e poucos anos. Então, as pessoas ficam... Com medo. Com medo, né? Esses casos, assim, a pessoa atleta morre. O que pode estar por trás disso? E aqui, claro, nós não vamos falar de nenhum caso específico, claro. Até porque a gente não sabe detalhes, né, desses casos. Mas, enfim, que a pessoa pode morrer subitamente? Certo. A gente tem na cardiologia uma área que é muito interessante, que eu particularmente gosto muito de estudar e aprender, que é a cardiologia do esporte. E nessa área, Caio, a gente estuda esses casos também. Então, por isso que vale a pena a gente acessar o paciente o que tipo de atividade ele quer realizar. A depender dos tipos de atividade, eu vou escolher os exames pensando em afastar possíveis doenças que geram essa morte súbita do atleta. Arritmias malignas. O cara, né? Arritmias malignas, então, por exemplo, síndrome de Brugada. Diversas vezes o paciente tem um eletrocardiograma de repouso normal e aí você faz um teste ergométrico, submete esse paciente ao esforço, algumas vezes até aparecer a arritmia maligna, que vai fazer com que ele subitamente faleça. Tá? Que não aparece em condição normal. Tem pacientes que têm síndrome de Brugada e o eletro de repouso é normal. Outro ponto importante é trajeto anômalo de coronárias. Tem pacientes que têm trajeto anômalo. Então, para quem está ouvindo a gente, as coronárias, que são as artérias que irrigam, levam o sangue oxigenado para o coração, elas têm que sair do lugar certinho, lá dos seios de valsalva da aorta. E, por vezes, a gente tem anomalias ou alterações anatômicas que fazem com que elas saiam de lugares diferentes. E no nosso curso, no SAFER, a gente tem uma aula disso, dos pacientes com trajeto anômalo de coronária, que são adultos que podem chegar com arritmia maligna, isquemia, síncope, né? Tem trajetos que devem ser, inclusive, operados, Caio. Literalmente do nada. Sim, por quê? É uma coronária que ela passa, geralmente ela é um trajeto maligno que a gente classifica tem o do bem e o do mal, digamos assim. Porque, geralmente, esse maligno, ele passa pela aorta. Então, ou pelo músculo cardíaco. E aí o coração vai apertar, essa artéria vai ficar sem receber sangue, não vai dar sangue para o coração, para aquelas células. Isquemia. E isquemia faz o quê? A arritmia maligna. E aí o cara faz uma síncope ou morte súbita. O grande problema dessas doenças é que o primeiro evento de manifestação, às vezes, é a morte súbita. Não dá nem para cardioverter. Daria para cardioverter se você tiver ali com um DEA na hora e olhar. Pode cardioverter. Se for um ritmo chocável, sim. Tá. Agora, o cardiologista em si, ele vai procurar além disso que eu falei, ele vai procurar miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença que é dos músculos do coração. Então, a gente tem pessoas jovens que desenvolvem esse músculo e ficam mais espesso, né? E aí isso pode causar arritmias também, porque é um músculo muito grosso, começa a fazer fibrose. Fibrose é um local que faz arritmia maligna, faz uma arritmia e tem a síncope ou a morte súbita. E aquela... na época que eu queria cardio, tá, gente? Kabuki, o negócio do japonês lá, que o coração... Takotsubo.
Kabuki, ótimo. Faz tempo, mas eu entendi. Takotsubo, que é o vaso japonês, né? Isso. Que aí o coração fica do... A síndrome de Takotsubo, ela é um... Gente, eu adorava estudar essas coisas. Cardio é muito legal. Takotsubo, Cardio é muito legal. Quarto ano, né? Quarto ano. Tive que apresentar um negócio. É mesmo. Takotsubo acontece, Caio, lesão miocárdica, injúria miocárdica por resposta adrenérgica. É muito comum de acontecer em mulheres e que passam por realmente um momento de estresse extremo. Ou até não necessariamente estresse extremo, mas um estresse orgânico. Então, uma sepse ou algum outro motivo, tá? O tratamento a gente vai fazer o cateterismo, porque tem injúria miocárdica, e no cateterismo a gente vê que as coronárias em si estão bem. Tá. Que o músculo a que não resposta tá legal, adrenérgica. Né? Então, o tratamento desse paciente geralmente é diferente do paciente que tem infarto por lesão aterosclerótica, por placa que oclui, entope a coronária. São tratamentos diferentes. Mas, pensando no atleta que você falou, essas mortes súbitas, e é muito importante a gente falar delas, porque, como eu estou dizendo, você vai submeter o paciente a um estresse importante de atividade física, e você não sabe quem é o paciente, você pode estar diante de algumas patologias que sim cursam com maior risco de morte súbita. Então, vale a pena, se você vai fazer uma atividade, vai fazer atividades de alta performance, um crossfit, vai ser triatleta, ou quer ser maratonista, a partir da galera que corre, a partir dos 21 quilômetros, eu já acho, quem vai correr 21, já é interessante passar com o cardiologista para fazer essa consulta de avaliação, porque a gente vai procurar esses aspectos. Vou te contar um caso do consultório. É um paciente jovem, de 42 anos, que queria melhorar a performance. O colesterol estava um pouco alto e ele veio para mim nesse contexto. Então, a gente ajustou o remédio do colesterol, etc. E pediu um cardiopulmonar para ele, porque é um dos melhores exames para a gente conseguir avaliar a performance cardíaca. Eis que esse teste, e eu pedi para um colega que é professor lá do Dante, é um colega muito bom, e ele laudou e veio realmente com isquemia. Tá. E esse paciente, Caio, ele já tinha tido em outros momentos da vida alguns exames. Um ergométrico tinha vindo alterado, outro tinha vindo normal, outro alterado, mas ele nunca chegou a prosseguir nessa investigação, sempre ficou como alterações inespecíficas. Enfim, mas esse cardiopulmonar, eu tive alteração eletrocardiográfica do exame, que era isquêmica realmente, e ele teve pontos do cardiopulmonar que mostraram para mim que realmente estava tendo redução do débito cardíaco e que era realmente isquêmico. Então, estava acontecendo isquemia. Fui para uma angiotomo, e aí na angiotomo a gente encontrou ponte miocárdica, que é justamente a ponte miocárdica. Ela justamente ocorre principalmente na descendente anterior, que é uma das principais artérias que irriga a principal quantidade de músculo miocárdico, e ele tinha uma ponte longa e profunda na descendente anterior. Então, isso está sendo importante, a gente ainda não terminou a investigação com ele, mas isso está sendo importante para eu dizer para ele, olha... Se correr 21, você pode ser empacotado. Ele é atleta master crossfit, né? E aí a gente estava nesse programa... Crossfit. E a gente estava nesse programa de performance e aí veio essa alteração. Tá. Então, veja, nesse momento, a gente vai ver os riscos. Então, saber o quão profunda é essa ponte. Tá. Quanto de extensão realmente dela fica dentro do músculo. Porque, imagina, a coronária, ela enche na diástole. Quando a gente tem a sístole, o músculo do coração, ele vai, apertar. Na hora que ele aperta, simplesmente não passa sangue nenhum ali. E aí a gente pode ter infarto, infarto é isquemia, isquemia faz o quê? Arritmia maligna, que pode fazer morte súbita. Então, é um caso, por exemplo, que eu tô te contando, que é um paciente que foi motivado... Silenciosíssimo, né? Sim. Assim, quase, né? Algum exame alterado aqui e ali, mas completamente inespecífico. E aí, exato. Então, a gente vai continuar na investigação dele, mas... Por exemplo, se ele fosse um paciente que tivesse ali só fazendo a sua musculação e a sua caminhada... Provavelmente eu não teria pedido cardiopulmonar, entendeu? Sim. Então, a gente ficaria ali no básico, até porque ele não estaria correndo risco. Agora, como é uma
uma atividade de endurance, uma atividade de alta performance, né? Ela é muito intensa. A gente tem que tomar cuidado com frequência cardíaca, então, a partir de agora, porque quem trabalha com atleta sabe que, e quem é atleta também, sabe que a pior coisa é você pedir pro cara parar de fazer atividade física, porque justamente ele faz porque ele adora. Então, o que a gente fez foi colocar o reloginho para controlar a frequência cardíaca, hidratação, porque esses pacientes também fazem muita trombose intracoronária. E partimos para um exame funcional para tentar quantificar o quanto de isquemia tem ou não. Isso motivou um episódio do nosso podcast de ponte miocárdica, porque me surpreendeu bastante. E tá aí, né? Andando. Tá aí, vivendo. E ele tá bem, graças a Deus, mas é isso. A gente chegou, eu falei, olha, a gente vai precisar repensar, né? A parte você não quer deixar só como uma atividade recreativa, né? E não ser uma atleta de competição, tudo isso. Porque ele é alta intensidade em curto espaço de tempo. Né? Sim. Crossfit, você sai com o coração... Eu treinei 6 anos crossfit. Eu era crossfiteiro, assim, de... Você postava sempre, Caio? Não postava tanto, porque na época não era... Não, tinha Instagram já, mas não era, assim, igual hoje, sabe? Mas eu adorava, só que o negócio é muito intenso. Sim. Parei porque eu cansei. Mas, fala do Safer. Tá. Me explica a sigla primeiro. Olha, Safer vem da ideia de que o médico, diversas vezes, e o paciente precisam estar mais seguros no plantão. No plantão. No plantão. No trabalho, na emergência. Exato. Emergência clínica. Exato. O Safer vem dessa ideia. Então, o curso de emergência é um curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardio. O nosso grupo do clube, nós somos em 4 amigos do Dante. Tivemos a nossa formação no mesmo ano do Dante Pazanese. E cada um foi para sua subespecialidade. O Luiz é um dos membros que é um grande cardiologista clínico. E a gente tem aí 10 anos de experiência percebemos diversas dificuldades que os colegas médicos enfrentam no plantão. E o modo nosso de entender isso e de passar esse curso, que é diferente do que existe, Caio, é porque a gente envolve a segurança do paciente também. Então, a gente fala, você é nosso professor do curso, obrigada por aceitar o convite. Com o maior prazer. O Caio dá aula sobre médicos, abuso de medicação para dormir por conta dos colegas, burnout. E isso é uma coisa que a gente deve falar, porque diversas vezes o colega da emergência, ele tá ali há 48 horas trabalhando. Ninguém trabalha 48 horas com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, com a mesma produtividade. O paciente que ele atende 7 horas da manhã, quando ele pega o plantão, a maneira como ele atende esse cara é muito diferente da maneira que ele atende o paciente às 19 horas lá, depois de 36 horas de plantão. Então, o Safer, ele traz essa ideia de segurança para o médico, estude técnica, né? A gente vai passar ali mais de 70 aulas, Caio. 70 aulas. Então, são 70 horas, pelo menos. Olha, cada aula dura em torno de 30 minutos. Tá. Que é para justamente o aluno conseguir prestar atenção. E às vezes ele tem um tempinho ali curto para ver a aula. Então, são de 30 minutos, são mais de 30 horas de curso. Tá? É um dos maiores cursos de emergência cardiovascular que tem no mercado. E aí, a gente traz essa questão da segurança, Caio, porque é segurança para o paciente também. Então, a gente conversa sobre protocolos de segurança, passagem do plantão, erro médico, porque esse é um assunto que nunca é abordado na nossa formação e a gente vai errar. E a passagem de plantão, ela é importantíssima. Muito. Né? Muito. Ela é a transferência de cuidados. Se não adianta você fazer um plantão exemplar, quer dizer, é muito bom. Agora, você precisa, na chegada do colega e no término do seu trabalho, mostrar para ele quem é o paciente mais grave, o que ficou para checar, para ser checado. E como a comunicação entre a gente é falha ainda, né? Quem nunca pegou a escala de plantão e viu o colega que estava antes, você fala, meu Deus... Como vai ser esse plantão? Como vai ser, ou aquele colega mais cuidadoso que você fala, graças a Deus é a fulana que vai me passar o plantão. Exatamente.
né? Exatamente. E isso é conteúdo do curso também? Conteúdo do curso. O Vitor Maga, nosso querido Maga que vai falar sobre isso. Sobre comunicação. A gente tem um episódio, se não me engano, 89 talvez, que a gente gravou com ele sobre comunicação. Muito elogiado, Caio, esse episódio. E o Maga deu muitas dicas e também falou das armadilhas da comunicação na emergência. E ele vai dar uma aula sobre isso também no curso. Por isso, o SAFER. Por isso, a gente quis chamar de SAFER, o curso de emergência cardiovascular do Clube da Cardio. Então, na verdade, vocês contextualizam, né? Toda a emergência clínica. Não é só cardio, né? Não. Toda a dinâmica de trabalho. Sim, porque isso é ser médico, né? Sim. E tem muita gente que não é necessariamente cardiologista, que está em emergência clínica e precisa saber cardio. Acho que é esse o foco de vocês também. Total, Caio. Né? Total. O número de pacientes que a gente pega, a gente trabalha na unidade coronariana, o número de pacientes que a gente recebe que não foram adequadamente tratados é grande. Isso motivou a gente fazer o que vocês SAFER. pegam a ponta, né? Depois que tudo aconteceu. Depois que tudo deu errado. A gente está falando de Brasil, um país continental, de diversidade imensa. A gente está em locais onde a gente tem um dos melhores hospitais do Brasil e, ao mesmo tempo, a gente tem um aluno que é de uma UPA, de uma cidade do interior, de um lugar muito pequeno do Brasil. E diversas vezes, às vezes, não tem nem trombolítico, que é o remédio que a gente vai usar para fazer, no caso de um infarto com oclusão de coronária. E a gente faz questão, Caio, de usar também a comunicação a nosso favor, que é falar de maneira acessível, é levar conteúdo que o colega entenda. É comunicação eficiente e rápida, né? E clara, objetiva, não pode, né? Não dá para passar plantão igual um psiquiatra, assim, não. Tem que ser rápido, né? A passagem de plantão... Tô brincando com os psiquiatras. Ela deve seguir... Porque a passagem de plantão da psiquiatria é diferente, Demora, gente. Caio? Demora. Eu não sei demora, como você vai passar em enfermaria, você tem que explicar, não é rapidão igual a clínica, entendeu? Mas demora quanto tempo, mais ou menos? Não é. Tô falando assim, demora mais que vocês, mas... Mas depende, eu acho que demora o mesmo tempo. A gente demora uns 30 minutos pra passar o plantão. Eu acho que é isso também. É que às vezes é um paciente ou outro que você tem que explicar mais detalhe, Mas a passagem de plantão é muito importante. E o curso, ele tá sendo o nosso xodó. Então, porque ele é diferente. É o primeiro que vocês fazem? Não é o primeiro. Ele é o primeiro de emergência. Mas o primeiro curso que a gente fez é de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Uma das áreas que a gente também é apaixonado. A gente, quando passou na residência pela UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente sentiu muita dificuldade de conseguir aprender de maneira didática como cuidar desse paciente. Caio é um paciente que acabou de sair de uma esternotomia. Ele acabou de ter a circulação do corpo dele, estava na máquina. Então, existem uma série de nuances que... Muitos deprimem, né? Depois... Sim, e o cardiologista, ele esquece disso, viu, Caio? E é muito comum. 50%, 60%, eu acho. É muito comum a depressão pós-operatória de cirurgia. Olha, o Caio vai fazer parte do próximo curso também, viu? A gente vai lançar no final do ano até a terceira turma do pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então tá rolando. Com aulas atualizadas, tudo. O Clube da Cardio, como é que surgiu? Caio... O clube, ele não surgiu com o nome de Clube da Cardio. Antigamente, ele era Seu Cardio News. E a gente vai completar agora, 9 de agosto, a gente completa 4 anos. 4 anos. 4 anos de história. A gente surgiu nos corredores do Dante Pazzanese. Eu vinha aí numa toada de ouvir aqueles podcasts, lives, 5 horas da manhã... Sabe? Seja produtivo, pense diferente. E eu olhava assim, ali no Dante nós éramos em quase 70 residentes. Jesus amado. Que de R1s. Imagina. E, sobrava trabalho. Quer dizer, é isso. Faltava gente para trabalhar. Faltava gente para trabalhar. Trabalho que não faltava, viu? E eu pensava, nossa, são 70 residentes só aqui do Dante, 70 cardiologistas que são formados, e assim, meus colegas são excelentes. Fala assim, uma prova difícil de passar, colegas preocupados, eu tenho muito orgulho, assim, meus colegas muito humanos, preocupados com o paciente. Falar pra você que eu vivi situação de que alguém não se preocupou com o paciente, não vivi. Meus colegas eram, assim, extremamente bons no que faziam.
E aí, Caio, eu pensava, como me destacar? Como eu posso fazer alguma coisa diferente? É possível? Porque, assim, eu sou esforçada. Eu não sou a pessoa que tem a melhor memória. Unstoppable. Unstoppable. Eu sou muito esforçada, mas eu não sou aquela pessoa que decora todos os artigos ou sabe tudo de cor. Sou bem esforçada mesmo. E aí eu pensava, olha, tem muito colega muito bom aqui. Me destacar do ponto de vista apenas técnico é muito difícil, né? Pensa, como é que você vai ser o melhor? Eu quero ser o melhor residente. Olha, vai ser muito difícil. Então vai ter que passar em consulta com você, quem quiser fazer isso. Numa crise existencial. Mas que legal. São os 4 desde o começo. Nós somos 3 desde o começo. E aí a Ju entrou no ano de 2021, final de 2021, a Ju entrou. Que bacana. Então, agora nós somos em 4 e ele surgiu nessa ideia, Caio, da gente se destacar. Surgiu na ideia de... O símbolo do começo, só para contextualizar você, ele era um megafone. Tá. E a ideia sempre foi pegar uma coisa que eu tô vendo aqui e espalhar pelo Brasil. E assim, levar conteúdo realmente. A gente via doenças raras, a gente tinha acesso a trabalhos interessantes, a chefes muito excelentes. Então, casos muito difíceis, né? Nos hospitais terciários, a gente pega os casos mais difíceis. É só curva de rio. Né? Então, você bem sabe. Consultório de especialista também, é só curva de rio. Não chega o beabá, né, Caio? Não chega o beabá. E vocês querem chegar aonde? Ai, que pergunta, não sei. Agora você me pegou. A gente quer dominar o mundo. Vou lá, passa em consulta com o Caio também. Dominar o mundo. Tá. Não, brincadeira. Tô aqui brincando com o Caio, porque a gente é colega da faculdade, né, Caio? É verdade. Lembra das nossas reuniões do diretório acadêmico. Mas olha, o clube surgiu nessa ideia de levar conteúdo de qualidade pelo Brasil. Havia grupos de cardiologia de outros hospitais grandes, mas ali da nossa instituição, com a nossa formação, não havia. Então, a gente achou uma brecha e falou, vamos ser os primeiros. E referência, né? Referência para preencher essas lacunas que a gente sabe que existem. Sim. Né? Eu sempre gostei de olhar para a medicina com um olhar mais humano, com um olhar diferente e não só técnico. Então, e eu acho que a gente tem o poder de ser ouvido, né? Você constrói esse trabalho grande do clube e coloca ali coisas que você acha interessante, traz para discussão. A gente se coloca numa posição de vulnerabilidade, nos colocando ali. Eu conto nos meus episódios do nosso podcast do que acontece com a gente na residência, de como é cada residência, das dificuldades que a gente passa quando se forma, dúvidas que a gente tem. Eu não sei tudo, eu não sou unstoppable como tá aqui. Eu tento chegar nos lugares, mas sou um ser humano. E eu acho que o clube ele se mostra como 4 grandes amigos que são apaixonados por cardiologia. Tem uma beirinha de workaholics, porque dá muito trabalho trabalhar com a internet, né, Caio? Você bem sabe. Mas temos um objetivo, se falar assim pra você, a gente quer chegar a todo cantinho do Brasil. Acho que o Safer já estava em 13 cidades do Brasil e a gente quer mais, quer chegar mais longe. E qual que é o recado que você daria, né, para um médico que quer seguir aí o caminho da cardiologia? O caminho é lindo, árduo, e vale a pena. Eu digo que é apaixonante, a cardiologia é apaixonante, tem diversas áreas pra gente estudar, mas é um caminho longo, Caio, é um caminho longo, a gente deve se preparar como uma grande viagem, sabe? Que você faz a mochila e vai fazer a sua grande viagem, só que não é uma viagem exatamente de diversão, mas é uma viagem de um grande encontro. É um amadurecimento profissional muito grande. A Pamela que começou essa jornada não é a mesma Pamela que termina esse ciclo, porque a jornada de aprendizado, ela, na nossa carreira, ela é longa, né, Caio? Ela segue um rio, assim. Mas, com certeza, é uma jornada muito importante essa, desse ciclo da residência. E não deixa saudades, viu, gente?
A gente fica com saudade dos amigos que a gente faz, a gente lembra das histórias. Lá no Dante a gente comia uma pizza toda plantão, Caio, que era a pizza Piacello. Aí toda vez que alguém pede essa pizza... É o começo do ateroma dos R1. Mas, gente, é o que vale o plantão. Então, toda vez que alguém come essa pizza, manda foto no nosso grupo. Piacello, que saudade da pizza Piacello. Era uma pizza barata, ainda existe. É uma pizza bem baratinha, a gente nem sabe como eles... Pouco sódio, né? Pouca gordura. Muito gostosa. Um beijo pra galera daqui da Piacello. Podem patrocinar o episódio, né? Ótimo. Pamela Olivieri Valelongo, muito obrigado, viu? Caio, obrigada muito obrigado. Muito bacana te reencontrar. E você trouxe informações valiosíssimas aqui para o nosso Muito público. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Escrevi para você que é muito feliz poder encontrar as pessoas que a gente encontrou lá na faculdade, em caminhos. O Caio era da 39, da turma 39, eu sou da 40ª. E a gente participou da gestão do diretório acadêmico, participávamos das reuniões, etc. Quantos perrengues, Muitos né? perrengues, Jesus discussão. Amado. Mas veja, o ponto é muito interessante. Eu gosto muito de encontrar essas pessoas tantos anos depois, já fazem aí 10 anos, um pouco mais talvez, mas a gente tem muito orgulho da galera que a gente conhece, assim, porque você vê que as pessoas buscaram sua melhoria, buscaram seus sonhos, e é bonito acompanhar a jornada de cada um. Eu te agradeço pelo convite aqui no seu episódio. Agradeço a VEC, que está realmente tornando possível o nosso curso ser entregue para você, nosso aluno, da maneira que o clube gosta, com excelência. Então, só posso te agradecer. A gente está muito feliz em ajudá-los nessa jornada e passar um pouquinho da nossa experiência. Com certeza. Para vocês. Muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.